Seja muito bem-vinda ao Pod Organiza desta semana. Estamos aí mais uma semana trazendo sempre convidados muito especiais para trazer inspiração, questionamentos, né, para a gente aprender mais conhecimento aqui. Eu sempre digo que o nosso público maior são as mulheres, né? Eu gosto muito de ver vocês acompanhando, assistindo, levando para a vida de vocês também. Esse é o objetivo, né, desse Pod Organiza, que a gente consiga organizar aí vários aspectos da nossa vida. E hoje o nosso tema é um tema bem interessante e que eu incluí na minha vida há um tempo e tenho visto muito resultado. E eu quis trazer para vocês esse tema sobre as artes marciais. Hoje a gente vai falar como as artes marciais podem transformar as nossas crianças em crianças mais disciplinadas, organizadas e focadas. Eu já vou apresentar meu convidado super especial e antes eu quero dizer, claro, que esse pod acontece porque a gente tem parceiros que acreditam nessa ideia que a gente quer levar. A Imperatriz e Toque Lar sempre presente no nosso cenário por aqui. Também o Supermercado Bertolete sempre presente e também estamos por lá na Quinta da Limpeza. Toda quinta eu estou lá para a gente falar de produto, dar dicas, trazer aí lançamentos, tudo de melhor que a gente tem na linha da limpeza, a gente tem no mercado. Então o Berto tá comigo e também a Esquina Bom, né? Para lembrar que não é só organização, só limpeza e tudo mais. A gente tem esses momentos, tem que ter esses momentos, né? Enfim, de lazer com a nossa família, tomando um sorvetinho, gerando de fato essas memórias tão especiais com a Esquina Bom, sempre com nós aqui também. Então, esses são os nossos parceiros. E hoje eu quero apresentar para vocês o nosso convidado. Até já falei para ele, se eu errar alguma coisa, tu me diz aí, tu traz para nós, porque, né, vocês me conhecem, eu sou meia assim, né, desse jeitinho, mas eu quero apresentar para vocês, gente, é tanta coisa que eu tive que dar uma abreviada, tá? Então, hoje eu quero apresentar para vocês ele que é servidor federal, professor universitário na URI, doutor em geriatria e gerontologia pela Escola de Medicina da PUC-RS, com 2 mestrados, um no Brasil e um em Portugal. Nas artes marciais, o currículo dele fala por si, né? Técnico de boxe, já treinou com o Popó, faixa preta de kickbox, acho que é assim. Isso, kickbox. Faixa preta de judô, com passagem pelo Kodokan. Isso, Kodokan. No Japão. Professor faixa preta de jiu-jitsu pela Aliança, uma das equipes aí mais vencedoras do mundo, e ainda mestre de capoeira. Em fevereiro deste ano recebeu em Salvador um biribau de ouro, que é o Oscar Mundial da Capoeira, né? Então hoje a gente vai receber ele, Lucimauro Fernandes. Muito bem-vindo, Lúcio. Bom dia, Vani. Bom dia, telespectadores, né? Vamos dizer assim, né? Ou as pessoas, as moças, mulheres que fazem parte do teu podcast, né? E é um prazer estar aqui para falar sobre um assunto que eu sou meio suspeito, né? Eu amo, eu sou apaixonado por isso e tenho uma vida nisso, né? Uma vida de longos anos, começando aos 16 anos, né? Comecei já tarde, mas eu digo tarde porque hoje as crianças começam com 5 anos, né? Na nossa escola é uma prática 5 anos, né? Então é bem diferente do que eu vivi um pouco mais velho, né, aos 16 anos, começando na arte da capoeira, depois passando para as artes de solo, que era o judô e o jiu-jitsu. Maravilhoso, muito bom te receber. Esqueci de falar uma parte muito especial, muito importante também, diria que uma das mais importantes, marido de uma amiga amada minha, né, a Beth, e também pai, né? Isso. Eu acho que eu acho que isso no nosso currículo é uma das coisas mais importantes, né, Lúcio? É o mais importante da vida da gente quando a gente se torna mãe e pai, né? Eles se tornam algo imprescindível e é mais que o ar quase, né? Eles fazem muita falta quando a gente tá... O ano passado eu estive 30 dias no Japão, eu senti uma falta do Pietro, vou citar o nome dele, Sim. Do Pietro. E não somente dele, né? Da Beth. Eu ia dizer, né? Da Beth também. Mas a questão toda é que desde o cheiro, né? Do abraço, do carinho. Nós temos um costume, né? Temos um costume de família. Minha família era uma família de militares, né? Uhum. Pai militar, avô militar, 5 tios militares e as mulheres todas professoras. Nossa! Eu bebi disto. Né? Bem disciplinado desde cedo. Fui 8 anos sargento do exército e desde criança
nós tínhamos os guarda-roupas em comum, eu e meu irmão, e era tudo organizado, camisa branca, camiseta branca, preta com preta, calças separadas, e a disciplina era rígida lá em casa por conta do pai, né? Nunca tomamos surra, nunca, ou apanhar, né, que a gente chama, né? Nunca apanhei do meu pai, não lembro dele nos agredindo, que fosse com uma vara, com a mão, só as chamadas de atenção, né? E as tarefas que nós tínhamos que fazer diariamente depois da escola. Então, com isso foi trabalhando, e quando chegou nas artes marciais, para mim foi fácil. Né? Porque fortaleceu ainda mais aquilo que tu já cresceu. A arte marcial, ela padroniza, né? Ela melhora a disciplina, organiza, né? Desde amarrar a faixa até mesmo dobrar a sua roupa, dobrar a vestimenta, né? Então, tudo isso faz com que a criança fique organizada, disciplinada, e isso vai reverberar lá na escola, né? Então, na escola, em casa, com o pai e com a mãe, o respeito, né, com o pai e com a mãe, desde o juramento que é feito diariamente, né, dentro da academia. Eu ia te perguntar exatamente isso, por isso que a Beth falou, então, que tu é mais organizada ainda que ela. Porque vem desde cedo, então, essa organização toda. Eu ia te perguntar sobre essa questão da disciplina, de fato. Porque a gente vê que, às vezes, as crianças, muitas têm dificuldade da disciplina na escola, né? No convencional. Mas aí, quando chega nas artes marciais, né? Enfim, no jiu-jitsu, por exemplo, eles vão... E isso também afeta lá na escola. O que tu acredita que traz, principalmente, essa mudança para eles, assim? Bom, dizendo assim, a Vani citou que a minha esposa falou que eu sou mais organizado. Sou mais organizado, inclusive, quando eu viajo, eu levo mais roupas do que ela. Sério? Então, a minha mala é separada da dela, né? Então, é uma coisa assim que, tempo que eu perco, escovando dente, passando um creme no rosto, é bem mais do que ela se maquiando, né? Isso vem do meu pai. Meu pai era uma pessoa que ele era muito organizada, e a gente replicava, via ele fazendo isso. Então, desde fazer a barba, no caso eu não tenho cabelo, tenho que raspar, é a mesma coisa. Então, de criança em casa eu já tinha um exemplo. E quando as crianças adentram a arte marcial, principalmente os professores, como eu tenho uma formação acadêmica, né, muito grande, eu utilizo essa formação para trabalhar com eles, né? E aí o que acontece? A gente vai aos poucos introduzindo a organização. Se vocês forem na minha escola, vocês vão verificar. Os chinelos, eles são todos apontados para a porta, e todos na lateral, um do lado do outro, na lateral do tatame. Por que isso? Porque vem do Japão. A organização dos chinelos na lateral do tatame e apontado para a porta, porque se você necessitar sair do tatame para ir ao banheiro, tomar água, o teu chinelo está pronto. Tá direcionado. Se você precisar sair por outro motivo, rapidamente está apontado para a saída o chinelo. Então é um do lado do outro. Isso é básico, todo mundo chega e olha e fica pensativo. Puxa vida, além da URI, lá no Instituto Federal, eu tenho um projeto de jiu-jitsu, eu tenho mais de 60 alunos. E aí para isso também serve. O espaço é pequeno, eu tenho que ter organização. Otimizar. Mas aí o que acontece? Desde dos 5 anos aos 16 anos, que eu tenho alunos lá no IFE, a gente consegue fazer com que os alunos transportem essa organização para os estudos. Eu dou dicas também. Por isso que eu digo que eu utilizo a minha formação acadêmica para trabalhar algumas coisas. Com os pequenos, eles aprendem além do jiu-jitsu e do judô, das técnicas, eles aprendem, por exemplo, contar em japonês, falar palavras em japonês. Hashimi é iniciar, mate é parar, parou, aprendem o bom dia, né? Ohayou gozaimasu, muito bom dia. No final a gente sempre se cumprimenta, forma uma fila para se cumprimentar. Arigatou gozaimasu, agradece um ao outro em japonês. Então estão aprendendo outro linguajar, que isso vai ajudar.
E eu sempre falo, o inglês é muito importante para eles, para os pequenos. Eles já estão tendo inglês. No exemplo do meu filho Pietro, que está no 2º ano, está com inglês na escola e o inglês fora. E eu digo para ele que o inglês é importante, por quê? Porque para o ano que vem a gente projeta uma competição fora do país. E aí eu disse para ele, tu vai me ajudar no inglês, né? Quando eu fui o ano passado, fiquei 30 dias no Japão, a nossa língua era o inglês, se não alguém que sabia um pouco de japonês. Ah, mas tem o tradutor do celular. Mas eles não gostam de estar olhando no celular. Eles gostam de ver o esforço. O japonês, principalmente, gosta de ver o esforço que tu faz para conquistar as coisas. Então, falar um inglês ou então tentar falar um pouquinho de japonês com eles, tu conquistava eles. E a mesma coisa é com as crianças. Eu utilizo, então, essa parte minha acadêmica para induzir eles a fazerem coisas corretas. Chega um ponto que eles têm que aprender a amarrar, né, a faixa. Então, esse amarrar a faixa faz parte de um grupo de movimentos que eu exijo no exame para troca de faixa. E também para casa, por exemplo, para trocar calça, né, as meninas em separado, né, no caso, a gente coloca separado no vestiário separado, os meninos, e elas se ajudam. Olha como é que é, né? Por quê? Porque o professor é um homem, não vai poder entrar. Então, já peço para as mães, vem com uma leg, uma leg, e daí tu coloca a calça do kimono, quando é inverno. Né? No judô é judogi, de judô, judogi. Gi é roupa, né? É vestimenta. Então, judogi. E no jiu-jitsu é kimono. Então, é o paletó, né? A parte de cima é o paletó, o casaco do paletó e a calça. E aí os meninos já não, os meninos eles se vestem eles mesmos. Aí eles aprendem a amarrar a calça. Em casa, em casa, né? A mãe está fazendo uma tarefa, ou a mãe não está em casa, está com a empregada. Se vira. Vai tomar o seu banho, né? A gente explica a questão toda também de higiene, que é importante limpar ouvido, que é importante. Hoje eu estava falando sobre a questão do inverno, que eles vão ficar gripados, e na entrada do vestiário tem papel, né, e tem uma lixeira que ali ficou agora para eles limparem o nariz, se precisar, quando eles ficarem constipados, né, tiver pruído do nariz, né, e aí eles vão lá limpar e tem a lixeira para colocar no lixo. Então todos sabem, nós temos um suporte dentro do tatame para colocar as garrafinhas. O suporte foi feito com pallet. Que legal! É um suporte, e eu te convido um dia desses visitar ali a escola. Ela é uma escola simples, mas ela tem várias coisas que remetem às artes marciais, instrumentos, né, principalmente, e eu coloquei tábuas, tábuas ao lado, ao redor de toda a sala, parecendo uma faixa, e aí eles sempre seguram na faixa, é essa aqui que eu quero. Tem as faixas todas, né? Então, os pequenos começam numa faixa e tem os pré-requisitos. Esses pré-requisitos também servem para quê? Quando eu falo, gente, de uma série para outra, ou de um ano para o outro, vocês precisam saber falar português, fazer contas em matemática, entender de história, várias questões ligadas às disciplinas. Então, eu vou sempre fazendo um link com alguma coisa que tem... Com as coisas que eles já vivem na vida deles para trazer. E eu cobro muito a questão toda, né, Vani, acredito, e ainda existe isso, porque eu aprendi isso numa escola que, quando eu iniciei aos 16 anos, numa escola de arte marcial, que o professor exigia o boletim, né? Isso é interessante. O boletim. E eu, como a escola da URI, a minha escola de artes marciais fica dentro da escola da URI, eu vou nas salas de aula uma vez por mês para verificar como é que está o comportamento. E aí eles levam um susto, né? Eles levam um susto, por quê? Porque o professor chegou na porta, o que ele quer? E daí eu venho e falo com a professora, e daí fica aquele suspense, né? Porque eu sempre digo, eu vou verificar como é que vocês estão de comportamento de sala de aula. E aí é um remédio, né? Para alguns que estão mal comportados, as profs vêm agradecer, né? Porque eles passam um tempo tranquilos, né? E não fazendo mais, aprontando algumas questões dentro de sala de aula. E eu acho que isso é muito interessante até para eles saber que você se importa com isso, você está se importando com eles, porque e aí quando tu traz, mesmo lá no tatame dentro da escola, tu traz algo
fora, em questão de comportamento, rotina, eu acredito que vindo do professor, né, que para eles tem essa figura, né, esse negócio superior como eu acredito que tem um peso, às vezes, maior do que o pai e a mãe que estão ali todo dia falando a mesma coisa e chega alguém de fora que tem esse papel, eu acredito que também eles levam muito mais a sério também, né? Surpreende com o comportamento deles, porque teve um certo dia que eu cheguei, deu 2 minutos atrasado, e eles estavam aguardando fora. Aí eles me cobraram. Olha só, pontualidade. Pontualidade. Então, a questão da rotina deles, e tem alunos que estão na escola, ficam na parte da manhã, né, eles têm o contraturno, eles ficam no contraturno, eles já estão vindo, eu não estou mais buscando na sala de aula. Eles já vêm porque eles sabem o horário. E as professoras já fizeram um acordo comigo, que quando eu não for buscar, elas vão mandar. A gente tem que, às vezes, fazer tá chovendo, frio, então a gente faz um caminho alternativo pelos alpendres, né, da URI, até chegar à escola. E o dia que está sol, assim como hoje, eles já vêm sozinhos. E eles chegam, já vão para o vestiário, já trocam de roupa, né, e daí já amarram a faixa, um fica corrigindo o outro no amarrar a faixa, porque a faixa tem um segredo para se amarrar. Tudo tem um porquê acontecer nas artes marciais. Então não como a gente sempre falou no boxe, né? O boxe é uma arte, não é considerado arte marcial, ele é arte nobre, né? Ele é algo superior às outras artes, porque eram homens simples que criaram o boxe. E o boxe, o que ocorre? Ele tem um grupo só de movimentos, e esse grupo de movimentos tu tem que aprender bem. Então, o que acontece? Você tem que respirar, você tem que ouvir o teu técnico, você tem que socar o teu oponente, ou se defender, caminhar para trás ou caminhar para frente. Então, sempre consideraram o boxe como algo muito pequeno, né? Muito pequeno, mas sempre teve que usar o cérebro. Tudo interligado. E normalmente quem lutava boxe era estivador, pedreiro, carpinteiros, desde a Inglaterra. Então, e chegou no Brasil a mesma coisa. Então, tem estudos, aqui na URI mesmo, eu fui orientador de um TCC, uma monografia, que um menino estudou o boxe, a questão da disciplina do boxer, né? E só que boxe para criança, não dá numa certa idade, né? A partir dos 12 até dá, mas daí com proteções e outras coisas. E o jiu-jitsu e o judô, eles são artes marciais que são oriundas de um país, por exemplo, o judô principalmente, foi o Jigoro Kano, sensei Jigoro Kano. Sensei é mestre, professor e traduzindo, né? Então o sensei Jigoro Kano, ele criou lá em 1820 o judô. E ele se tornou um homem tão importante no Japão, que é a pessoa que tem mais estátuas no país, tem 85 estátuas. E o Jigoro Kano foi ministro da educação do Japão. O Jigoro Kano colocou o judô como uma disciplina no currículo, né? E até hoje as crianças têm que fazer ou judô ou kendo. Kendo é a arte das espadas, que também foi ele que incorporou. E tem a educação física. Então ele tem a possibilidade de fazer o judô ou o kendo. E tem a educação física. E ele ele vai fazendo fatiado o judô na escola até chegar ao ensino superior. No ensino superior ele sai faixa preta. Independente, mulher ou homem, para a vida deles, é uma segunda profissão. Você termina o ensino superior, comunicador de comunicação social, professor de educação física, engenheiro, advogado, médico, sai formado também no judô. Se você não conseguir trabalhar, porque o Japão ele é do tamanho do Rio Grande do Sul com um pedacinho de Santa Catarina, né? Então é 900 quilômetros de uma ponta a outra, ele é um país pequeno com uma população enorme. Tóquio tem 35 milhões de habitantes, Osaka, que é a segunda maior cidade, tem 28 milhões de habitantes. Aí vocês têm a ideia por 2 cidades de quanto eles têm de população. Então, normalmente os japoneses, eles saem do Japão para trabalhar em outros países do mundo e levam consigo, se eles não conseguem trabalhar na sua profissão, eles acabam dando aula de judô. E o país apoia,
porque está disseminando a arte marcial Pelo ou mundo a todo. cultura deles pelo mundo todo. Então, está introduzido já na escola desde pequeno. A criança não quer, e tem uma coisa que acontece, eu vou falar aqui só para vocês aqui, tem uma coisa que acontece lá, existe uma espada chamada Shinai, que ela é de bambu. Hoje não é tanto, mas no passado era mais. As crianças não queriam fazer judô, só queriam fazer educação física, tomavam uma chinaizada. Sério? Nos glúteos, no bumbum, para poder ir fazer a aula. Se não queria, ia fazer a aula. Por quê? Porque o judô é muita repetição. Repetição, repetição, repetição. Então, tu imagina tu fazer um passo 500 vezes. É tédio para eles, é tédio, né? É tedioso. O jiu-jitsu é mais dinâmico, foi criado aqui no Brasil, então ele é mais dinâmico. Eu estava ouvindo o mestre que lapidou o Jiu-Jitsu, que veio do Japão, lapidou aqui no Brasil, o brasileiro, o Carlos Gracie, uma certa fala dele, ele disse assim, nós queremos aproximar o Jiu-Jitsu brasileiro da capoeira, que ela é alegre, que é dinâmica, né? A capoeira tem música, né? Então as crianças adoram bater palma, cantar. O meu em casa, ele não pratica capoeira ainda, né? Porque eu tô separando as caixinhas, né? Eu ia te perguntar agora, e daí como é que a gente escolhe qual que é o melhor para os nossos filhos? Vai ter que dar essa dica aí depois. Separando as caixinhas, né? O Pietro faz desde os 4 anos de jiu-jitsu. Tu acha que é uma boa começar no Gil? Uma boa. Não sou eu que estou, somente eu falando. Eu vou dar o exemplo do campeão mundial Kelly Slater, que ele é careca que nem eu. Kelly Slater diz que o primeiro esporte que as crianças deveriam aprender na escola é jiu-jitsu. O meu filho aprendeu primeiro jiu-jitsu com 4 anos e ele me perguntava, pai, eu quero ir para o futsal, quero ir para o futebol. Os meus colegas vão para a escolinha. Eu disse para ele, tu vai aos 8 anos. Esse ano, em maio, ele completa 8 anos. E aí, no início do ano, ele foi fazer um treino experimental. E no treino experimental, no coletivo, ele fez um gol. E o professor perguntou, mas ele nunca treinou em nenhuma escolinha? Não, nunca treinou. Ele tinha algumas coisas, ele trocava bola comigo, brincava, ele assistia muito o Messi, o Cristiano Ronaldo. Eles adoram, né? E aí ele colocava aquelas brincadeiras que eles fazem comigo lá, e aí eu colocava uns cones, mas só isso. E hoje ele está treinando futsal. Então, ele primeiro se apaixonou pelo jiu-jitsu, e agora ele ama o jiu-jitsu, porque ele não quer deixar de fazer jiu-jitsu para fazer futsal, e agora ele está apaixonado pelo futsal. Ele faz uma vez por semana futsal. Então, e o Gil também uma vez? Não, o jiu-jitsu é 2 vezes por semana. 2 vezes? 2 vezes por semana. E aí o que acontece? Disciplina ele, né? Disciplinou ele. Ele disse assim, hoje não tem jiu-jitsu, porque né, nós tínhamos alguns outros compromissos. Não tem hoje, não tem. Mas a gente pode... Em viagem, a gente leva os kimonos. Pra, tipo assim, não vou fazer isso, mas quero fazer algo. E ele tá tão comprometido que... E daí, em viagem, a gente leva os kimonos, né? A gente leva os kimonos, treina, e eu acho uma academia que é da nossa equipe, ou não, né? A gente pede permissão para ir lá dar um treino. E aí os adultos treinam com ele, porque é por essa dinâmica. Eu fiz isso por quê, Vani? Porque o jiu-jitsu e o judô disciplinam. O futebol é alegre. Descontrai também. Descontrai, grito. Ajuda a regular eles, né, também. Tu tem uma outra dinâmica, até física, fisiológica, né, no futebol. Eles cansam bem mais, porque são, como um jogador de futebol, eles dão os chamados piques, né, ele dá um pique lá de 12 metros, correndo muito forte, vai lá, tenta pegar a bola ou tenta fazer o gol, e volta a recuar e volta a ficar com um batimento basal. Na corrida ele acelera demais. E no jiu-jitsu e no judô, o que ocorre com ele? Ele vai estar sempre fazendo força, né? E então hipertrofia dos músculos, né? A gente procura não fazer muito exercício de força para não hipertrofiar antes do momento, porque tem hormônio, tem ossos, né, se consolidando, que agora ainda são cartilagem, até os 12 anos eles são ainda cartilagem, depois começam a consolidar em ossos, né? Então a questão toda o músculo também está preparado, a gente tem todo um protocolo para a aula, tanto do judô quanto do jiu-jitsu, aquecer, né? Fazer aquilo que o adulto faz, não transformar eles em mini adultos, mas adaptar e fazer com que eles
consigam fazer os exercícios. Eles adoram, né? São muito flexíveis, né? Por isso que são cartilagem, então são fáceis de dobrar, de flexionar. Então, a gente aquece bem para não dar nenhum problema. Né? Por exemplo, vai fazer um rolamento de frente, que é o rolinho, que é virar para frente rolando. Tem que encaixar o queixo no peito, mãozinha espalmada. Tudo isso, sabe? Se vocês forem olhar, a gente fez uma apresentação no final do ano aqui na URI, todo mundo ficou entusiasmado, porque eles fazem naturalmente. Eu peço que eles executem os tais movimentos, eles executam. Porque já está na massa do sangue, como a gente diz, né? Já está correndo, né? Aquela movimentação ali. Que interessante te ouvir falando isso, assim, professor, porque o Tony iniciou há pouco... Né? Lúcio. A gente começou há pouco tempo fazendo o jiu-jitsu também, lá em casa, né? O meu filho também tá nessa, eu quis muito trazer ele para a luta. E aí eu achei muito interessante, um dia ele, no início, né, ele foi e pulou ali o tatame, passou na corda que não podia passar, e o professor já puxou e falou, não pode, ele já deu. Então, tipo assim, são coisas que eu vejo que ele tá vivendo lá, que ele tá levando para várias partes, para a escola, né, em casa também. Tu comentou dessa questão dos chinelinhos organizados, coisas que talvez antes eles passavam batido, agora até quando estão chegando em casa eles estão analisando como é que eu deixei meu chinelo, será que eu deixei tirado ou eu organizei? Então eu acho que, pela minha experiência, assim, o quanto que isso tem, isso muda dentro de casa também. Eu queria te perguntar sobre a nossa questão sobre pais, porque muitas vezes a gente deixa os nossos filhos ali na porta para o professor, né, direcionar e tudo mais na questão da luta, mas a gente tem algum papel que é interessante a gente desempenhar em casa? Não é assim só chegar e deixar ali depois pegar? Tem algo que, como pais, tu acha interessante a gente fortalecer em casa também, que a gente pode trabalhar junto com a luta em si? Eu vejo que existia, hoje os pais, né, são muito mais acessíveis, mas existia uma época, a minha mãe não queria que eu fizesse arte marcial, porque ela achava era perigoso, muito violento. Eu ia perguntar isso. Tá? Violento. E é bem pelo contrário, pessoal. A violência está na rua, a violência está em coisas que são feitas em outros esportes, às vezes, né? Eu sou do esporte, mas a gente tem que falar a realidade. E, Ivani, assim, a questão toda de o pai em casa, a mãe em casa, é como a escola. A gente sempre questiona o Pietro. Pietro, como é que foi a aula hoje? A minha esposa pergunta, Pietro, e o treino, como é que foi hoje? E aí ele vem relatando algumas coisas que foram feitas. Né? Até porque você que é o professor dele. Mas lá ele sabe quem é quem está à frente. É o sensei. Não é o pai. É o sensei. Ele já aconteceu de ele estar fazendo, a gente chama randori, né? Randori no judô e o rola no jiu-jitsu. Mas eu faço sempre o rola disfarçado. Vou pegar a faixa aqui. Sim, por favor. Tem uma faixa aqui de exemplo. Eu pego a faixa e amarro dessa forma, desse jeito. E aí um deles eles ficam de costa, um de costa para o outro. E um deles fica com a faixa na mão. E o outro tem que tomar a faixa. Então, nesse momento, eu digo para eles, queda, né? Eles aprenderam já a quedar. Domina pelas costas. Finaliza ele. No momento que finaliza, o outro solta a faixa para ter que bater. No judô e no jiu-jitsu, existem no treino. No judô, existe uma diferença. No treino, se bate 3 vezes. Tá? Pra dizer para. No judô, no treino, se bate 3 vezes. Na luta, se para a luta por tempo, ou se para a luta pelo ippon, que o ippon é quando bate os omoplatas, as escápulas, batem no chão, a parte de trás das costas batem no chão. Tá? Caiu de costas, finalizou a luta. Ippon, 100 pontos. Se caiu de lá, tem uma outra pontuação. Se o árbitro interpretou de uma forma, ele vai dar uma vantagem de 10 pontos. Mas aí o que acontece? O judô não tem o bater, né? As 3 palminhas lá na luta. Sempre vai ter um árbitro e o árbitro vai estar prestes a ver. No jiu-jitsu, na competição,
sempre vai ter a batida 1, 2, 3. No treino, 1, 2, 3. Chamado rola ou no combate. E no judô, no randori, eles batem só no treino, tá? E lá na luta não tem esse diferencial. Então a gente ensina eles a baterem, e aí a questão toda de fazer essa dinâmica, mas não dizendo que é o combate, que é o rola. Eu digo para eles, agora nós vamos tomar a faixa um do outro. Então é um rola disfarçado. Até os 8, 9 anos dá para fazer essa atividade. Depois já se explica para o aluno que é o rola, que é o combate, que a gente inicia de joelhos, tá? Para não ter a queda e ninguém ter uma lesão, algum tipo de comprometimento corporal. E aí no judô é tudo em pé. O judô é em pé e o jiu-jitsu já é mais chão. O jiu-jitsu tem um pouco mais de cuidado com o atleta. O judô, ele lesiona mais por conta das quedas. O atleta de judô, ele tem uma vida útil. Até uns 38 anos o cara consegue ser atleta para competir. Depois ele vira professor, preparador físico, né? Muita gente vai para educação física, daí faz o curso e daí acaba tendo o seu dojo. Dojo é o local, é o lugar. A escola. É a escola, tá? O dojo. O meu dojo, então, é o prédio 4 da URI, se alguém desejar algum dia visitar. O dojo ali é o lugar, é a escola. E o tatame é o local onde a gente realiza as aulas. Então, dojo é o caminho. Traduzindo do japonês para o português é o caminho. Dojo, caminho. Tá? E tatame, então, é onde se aprende, é onde a gente tenta libertar o aluno, né, de algumas questões que ele traz da vida. Né? Quando ele é pequeno, ele está iniciando. Então, a gente está iniciando ele pelo caminho. Né? E o adulto, a gente liberta ele lá no tatame. Até porque tu não consegue pensar em mais nada quando tu tá ali. Eu sempre digo que eu também iniciei no jiu-jitsu, e quando tu tá ali, tu esquece de tudo, não tem problema, não tem coisa para resolver, tu tá totalmente ali, tu consegue, é como se tu se libertasse de fato, como tu disse, né? E o mais interessante é que tudo isso passa para a escola. A questão do silêncio, né? Com as crianças, eu peço muito silêncio, né? Lá no Japão você não ouve ninguém falando no tatame. Eu treinei numa academia chamada Kodokan, que é a maior academia do mundo de judô, que é onde Jigoro Kano instituiu todas as movimentações do judô. E essa academia tem 8 andares, tá? 8 andares. No 7º andar é um tatame de 900 metros quadrados. O que quer dizer isso? 900 metros quadrados, imagine, quem é que nas suas cidades, nos seus lugares, pense em uma quadra de futebol poliesportiva, de futsal, coberta, um ginásio coberto, a quadra. São 2 quadras daquele tamanho. Por exemplo, do nosso Itapajé aqui, são 2 quadras do Itapajé de tatame. Gigante. Gigante. E nos 30 dias que eu estive lá, nós fizemos 2 cursos, e esses 2 cursos, aqui no Rio Grande do Sul, atualmente sou o único que tem os 2 cursos. Tem gente que tem um curso, tem outros que só vão lá e treinam uma semana. Eu treinei durante 20 dias, 10 dias eu fiz o curso de kata, e depois 10 dias eu fiz o curso de neasa, que é solo. Nós tínhamos aula 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. Nossa. 8 horas por dia de tatame japonês. E tinham crianças. Em um momento eles ficavam para fazer aquecimento. No tatame de 900 metros quadrados tinha mais ou menos umas 800 pessoas treinando, junto com as crianças. No aquecimento, todo mundo em silêncio. Só tinha um homem, só um adulto, faixa preta, lá na frente. E ele fazia o aquecimento. Depois eram as faixas vermelhas e brancas, os kodanshis, que a gente chama, porque é a nomenclatura de faixa vermelha e branca lá no Japão. E daí separavam as crianças e iam para o tatame no 6º andar. E tinham os adolescentes que iam para um tatame no 5º andar. Então, no 4º é um alojamento, que quem quiser ficar alojado na Kodokan fica lá.
No terceiro tem um museu da Kodokan com tudo que é relacionado ao criador do judô. E no primeiro tem a presidência e tem a loja da Kodokan de kimonos, camisetas, souvenirs, né? E no subsolo tem o restaurante da Kodokan, né? E daí no 8º andar, não falei, tem as arquibancadas que você enxerga o tatame no 7º andar. Que legal. É um prédio enorme, gigante, muito gigante. E ele serve de abrigo para todos os judocas que querem ir lá conhecer, treinar do mundo inteiro. Você recebe uma carteirinha vitalícia, que essa carteirinha, se eu for daqui 10 anos de novo lá no Japão, na Kodokan, eu entro com aquela mesma carteirinha que o meu número está lá, meu nome está lá, registrado num livro e registrado no sistema deles, né, de computadores lá. E as crianças, então, eu estava falando, que são agitadas, né, é normal. Sim, normal. Em qualquer lugar do mundo, tu vê criança dando risada, brincando, correndo, é um silêncio. E aqui eu também cobro silêncio, né? E automaticamente eles vão fazer silêncio quando a professora pedir, né? Porque teoria de Skinner, né? Condicionamento. Tem um psicólogo, psiquiatra lá, chamado Skinner, né? E pedagogo, que se a Elizabeth me ouve, ela vai ficar brava comigo. Mas a questão toda é que o Skinner ele trabalhava com condicionamento, né? Então, fazer, condicionar. E o judô e o jiu-jitsu não é nada mais que isso. Só que o jiu-jitsu é mais libertário. Você faz a posição e a gente brinca, brasileiro nunca vai ser japonês, e japonês nunca vai ser brasileiro. Por quê? Porque o japonês gosta de repetição. Mas judô. Judô. Quando eles aprendem jiu-jitsu, eles também fazem a mesma coisa. E aí eles gostam como a gente dizia no exército, fica na massa do sangue. O teu corpo, quando você dirige, o teu corpo faz um movimento sem você pensar. Você atende telefone, né? Que não pode atender telefone, mexe no rádio, fala com a tua mãe, acelera o carro e dirige. Isso é condicionamento, porque tu aprendeu a dirigir e aprendeu a fazer todas as outras coisas também. Só que não pode telefonar, né? Quando estiver dirigindo. Né? Pode colocar no som do teu carro, né? E apertar os botões no volante. Estou falando isso por conta que de repente alguém vai entender errado, né? Sim. E o condicionamento leva a isso, leva à perfeição, repetir a perfeição. E o silêncio é a mesma coisa, é condicionamento. A gente entrou no Shinkansen, no trem-bala, não se ouvia ninguém falando, só os brasileiros e os europeus. Dá pra ver a diferença. Não, dá pra ver pela característica física, né? Sim, o japonês está quieto no canto dele lá, ele só dá uma olhada, tá um brasileiro lá de joelhos no banco, falando com o outro lá, um francês gritando lá, festivo, porque tá lá no Japão, e aí quando passam uns 3, 4 dias, começa a compreender que a dinâmica do lugar. A dinâmica, porque muitas pessoas, como é que tu vai controlar essa multidão de pessoas? Então o silêncio é um dos dogmas do japonês, do Japão, né? E nós também na escola a gente tenta fazer com que as crianças também entendam que o silêncio é importante, porque para ele aprender, prestar atenção, ele tem que ter silêncio. E o adulto não é diferente, né? A gente tem que focar. Se tiver uma comadre conversando com a outra comadre, né, na segunda-feira, sobre o final de semana, lá na aula de jiu-jitsu, lá, provavelmente ela não vai captar o movimento e vai fazer erroneamente. E outra coisa assim, né, Vani? O jiu-jitsu liberta e castiga. O jiu-jitsu não perdoa quando é competição. Quando você faz uma pequena competição dentro do tatame na escola, tá, na tua academia, com uma outra pessoa, ele vai te cobrar aquilo que tu não prestou atenção. E os alunos pequenos sabem já. Então eles vão crescer já de uma outra forma, que você que entrou agora adulta no jiu-jitsu. Então, se aprende isso com o passar do tempo. Não, tem que prestar atenção, tem que focar aqui. E como eu digo sempre para os alunos adultos, esqueçam a vida de vocês lá fora. Vivam aqui. Vivam esse momento de 1h30 aqui comigo. Aprender a estar presente. Eu acho que isso traz muito também, né? E também isso dá resultado. É o lifestyle que eu falei para ti. O lifestyle desde a alimentação tu muda.
O meu sensei é o Mário Reis, que mora em Porto Alegre, ele é 7 vezes campeão mundial e tem 21 campeões atualmente mundiais. E o nosso CEO da equipe Aliança mora em São Paulo. Eles têm um lifestyle. O Fábio Gurgel, eu tenho no meu Instagram as fotos com ele, nós dois nos parecemos que nós somos carecas. E a gente gosta das mesmas coisas. Então, por exemplo, eu nem sabia que o Mário Reis, que mora em Porto Alegre, andava de skate. Eu ando de skate. Eu tenho skate elétrico, inclusive. Hoje eu tenho skate elétrico para poder me locomover em alguns lugares aqui no bairro. Surfar. Eu aprendi a surfar e nunca mais esqueci. Né? Eu surfei até em Nazaré, não as ondas gigantes, mas surfei uma onda de 2 metros ali. Tá? Então, eu tenho lá minhas pranchas. Hoje já não levo mais porque eu vou de avião, né? Mas agora eu vou ensinar o Pietro próximo verão e vou colocar ele primeiro numa escolinha e depois eu vou trabalhar com ele com uma prancha. Vamos alocar as pranchas lá para poder surfar. Então, isso é a questão toda de não vou substituir o refrigerante por um suco, vou tomar só água. O Pietro não toma, ele toma quando vai numa festa infantil, que ele acabou tendo que aprender, né, para estar socializando. Ele toma água, ele prefere tomar água mineral, com gás às vezes, do que tomar um suco, um refrigerante. Alimentação saudável. Esse é o lifestyle do atleta de jiu-jitsu, do atleta de judô, né, do judoca. O judoca até não tem tanto lifestyle. O atleta de jiu-jitsu ele anda com certas roupas, né, anda mais descontraído, como eu disse, anda de bicicleta, anda de skate, surfa, né? Então eu falo pelo nosso CEO, Fábio Gurgel, que surfa lá em São Paulo. Tem ondas em piscina de ondas lá, que tem um resort lá que tem uma piscina de ondas. Ele vai direto lá treinar o surf, porque é bom também para a cabeça. Porque para nós que somos professores ou senseis, às vezes se torna rotina a aula, se torna um esforço. Tu tem que buscar outros caminhos para... Tu começa a ter porque chegar na chamada faixa preta, ele é faixa preta. Ele é faixa preta. Chegar aqui é um esforço, leva em torno de 10, 12 anos conforme a pessoa. Quando chega, a gente tem os graus, né? Tem os graus na faixa. E esses graus... Na preta também? Na preta também. Tem a ponta vermelha, que o meu sonho, né, o sonho de todos os faixa preta é chegar à faixa vermelha, que é a última. E a vermelha eu vou chegar lá pelos 80 anos. Porque é muito tempo. Tá? Então a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, eu sou filiado, eu tenho uma carteirinha. Então os meus alunos pequenos podem se filiar daqui a algum tempo, sim, quando eles tiverem 15 anos. Agora não tem a obrigação. Ele tem que ser filiado a mim, ao Lúcio Mauro. E aí eu levo ele para a competição e eu confirmo que ele é meu aluno. Tá? Apresento o documento de identidade dele só, mas eu tenho que apresentar minha carteirinha na competição para que ele possa competir. Tá? A competição é outra questão, mas a faixa preta, então o sonho de todo faixa preta é chegar na vermelha. Por que isso, professor? Porque o jiu-jitsu advém um pedacinho advém do judô japonês e do jujutsu japonês, que é uma arte marcial muito mais complexa que o Jigoro Kano separou. O Jigoro Kano criou o judô. Ele era atleta de jujutsu, que usa espada, usa queda, usa corpos, golpes de punho. É algo mais completo, que era a arte marcial do samurai. Eu vou fazer o diferencial aqui e vou voltar lá. Samurai ninja, tem muita gente que chama. A amiga lá que faz muita coisa. É uma ninja. Ninja era o homem do mal. Por isso que ele cobria o rosto. Tá? Desculpa fazer esse comparativo, mas o assaltante, ele bota uma máscara às vezes, né? Para não ser reconhecido. E o samurai não. O samurai ele tinha que defender o imperador. Então o samurai usava katana, usava o seu próprio corpo para defender o imperador. E criaram o ninja, por uma parte da sociedade que não gostava do imperador, criaram o ninja umas aulas rápidas. Tá? O samurai fez a universidade presencial. O ninja fez uma
Fez o online. Um curso online. E aí ele vinha combater o samurai. E o samurai era um homem que sabia recitar poema, sabia cozinhar, sabia costurar o seu próprio kimono, sabia organizar a sua armadura, que existia uma armadura. Ele confeccionava a sua espada e ainda pintava. Então ele era um homem completo. Ele sabia ler e escrever, né? E então ele era um homem completo. E o ninja não. Então, quando for chamar alguém que faz muitas coisas e que faz muito bem, chame de samurai, não de ninja. Não de ninja, olha só que interessante. E então, né, voltando, para as crianças a gente sempre coloca para eles que não é tão longe, não é tão distante esse sonho da faixa preta, porque senão a gente vai tirando a expectativa deles. Então eu faço os exames de faixa com uns requisitos, os pré-requisitos. Esses pré-requisitos são que nem a prova na escola. Eu falo para eles, vocês têm que fazer uma prova na escola, né? E às vezes eu trabalho circuito lá dentro da minha aula, e nesse circuito a gente trabalha as letras, os números, a matemática, a língua portuguesa, né? O japonês, por conta de contar em japonês, né? E aí eles vão dinamizando isso, e lá na sala de aulas reproduzem, né, dentro dos estudos. E aí eu pergunto sempre, quem é que tem prova? Quem é que tem uma atividade hoje? Não esqueça de fazer atividade. Por quê? Porque eu tenho lá em casa, né? Sempre então, cobrando. Tenho lá em casa. Então isso não é só para os outros, é para o meu filho ouvir e também fazer em casa, replicar em casa, né? Que interessante. Nossa, na verdade, te escutando falar tudo isso, a gente vê o quanto influencia em várias, que eu, na verdade, eu tô falando até sobre alimentação e tudo mais, até nesse ponto, né? Eles começam a sentir essa necessidade de comer melhor, que nem tu falou da questão da pontualidade, né? Que é uma coisa que às vezes nós adultos temos dificuldade, e eles crescendo dentro desse ambiente já acaba, enfim, sendo influenciado, né? Vani, tem uma brincadeira que eu faço, brincadeira simples, que é passar uma luva, que eu tenho uma luva antiga, velha lá, eu passo por baixo, eles saltam, né? Deitados, eles saltam, em pé eles saltam. É uma brincadeira simples, eu acho muito simples. Eles adoram. E aí a gente elegeu a quinta-feira. São terças e quintas os treinos. Na terça a gente faz o randori, o combate, disfarçado, né, com a faixa. E na quinta-feira a gente faz a brincadeira no final do treino, a brincadeira de passar a luva. E hoje eles me cobraram, quinta-feira tem a luva, né, professor? O sensei, tem luva, né? Tem. Por exemplo, no treino hoje, faltou um movimento para aquecimento, que foi a fuga de quadril. Não sei se você já fez a fuga de quadril. A fuga de quadril. E aí, prontamente, lá o Pietro me chamou a atenção. Faltou ainda a fuga de quadril, sensei. Eu disse, bom, então vamos fazê-la. Né? Porque a fuga de quadril é imprescindível para vários movimentos de chão, quando você está no chão, né? Para as pernas. Então, o que acontece? A gente anda bípede, né? Nós estamos sempre bípedes. Né? Então, e quando a gente fica deitado, é uma forma só para descanso. Né? A gente vai descansar a coluna, a gente só pensa no colchão da cama. Mas o tatame, você passa a maior parte do jiu-jitsu deitado, fazendo movimentos. E não são movimentos comuns. Então, eu saí de duas artes marciais bípedes, que é o kickboxing e a capoeira. O boxe um pouquinho, mas mais esses dois que usavam pernas e braços para movimentação no solo. No início tive a mesma dificuldade, mas a dificuldade de me mexer, né, de ter o quadril solto no chão. Então eu brinco com eles de engatinhar em alguns momentos e virar de costas, engatinha e vira de costas, engatinha e vira de costas, porque dessa forma eles voltam também à fase inicial lá de 2 anos, 1 ano, né? 2 anos nem tanto, mais um ano ali, quando começa a caminhar, que cai, daí levanta, antes de caminhar, engatinhar. E por quê? Porque isso é importante para eles verem que eles não são mais tão pequenos, né? E que tudo que eles fazem, eles têm uma importância. E lá na escola vai ter a educação física.
E aí os professores elogiam os alunos que fazem tanto o judô quanto o jiu-jitsu, porque eles têm uma noção de espaço, uma noção espaço-temporal, da dinâmica de esquerda, direita, frente, trás, de equilíbrio, bem maior que os outros que vêm só para a educação física. O cara que foi fazer só futsal, futebol, eles aprendem, mas na educação física eles têm uma certa dificuldade em alguns movimentos de ginástica, movimentos de outras modalidades esportivas. Resumindo, a gente sempre vai sair na frente se tiver praticando uma arte marcial, no sentido de desempenhar melhor no futebol, em casa, na escola, então em todas as áreas, né? E tu aprendeu a amarrar faixa? Ainda não. Então... Vamos aprender a amarrar faixa. Tu quer colocar o... Posso. Vamos apresentar para o nosso público a nossa... Vou pedir para o Rafa ajustar a câmera aqui para ficar bom para o pessoal olhar. E também quem tiver com as crianças em casa também. Hoje eu vou ter minha aula aí para nós ver como que a gente faz isso. Tu quer apresentar, inclusive, a escola, né? Que tu estava me apresentando, que eu achei muito interessante. E eu já quero te fazer uma pergunta. Tirando essa parte infantil agora, eu vi um aumento muito grande de empresários, né? De grande sucesso aí, indo para a arte marcial, para o jiu-jitsu. Essa questão do jiu-jitsu tem, assim, algo para os negócios também? O que tu diria em relação a isso? O que acontece... Vou sentar de novo. Posso sentar? Vou sentar de novo, porque isso que tu fala, Vani, o judô, o jiu-jitsu, a capoeira ensinam a cair e levantar. Legal. A cair e levantar. E na vida, o que a gente mais faz na vida? Cair e levantar. Cair e levantar. Leva tropeços da vida, né? Desde uma perca de uma pessoa, desde um negócio que a gente perdeu, não foi bem feito o negócio, finanças que a gente não conseguiu dominar. Então, o cair e o levantar é semelhante ao da arte marcial. Eu contava para os alunos aqui que eu tinha um belga lá no treino, lá na Kodokan, porque a gente treina com todos os atletas de judô do mundo inteiro. E tinha um belga que o belga era muito bom em me quedar. Mas teve um dia que ele me chamava. Em algumas tardes ele me chamava sempre para iniciar o randori, que é o combate. E eu ia com esse belga. E eu disse, não, mas eu sou do jiu-jitsu e da capoeira, eu não posso cair mais. E o que eu sei do judô também não vou utilizar agora. E eu utilizei nele. E quando ele caiu no solo, eu utilizei as minhas técnicas do jiu-jitsu e finalizei ele. A partir daquele dia ele não me chamou mais. Porque ele viu que eu estudei ele e tive o privilégio de um colega filmar, né, o randori com ele. E aí, a partir dali, eu dei uma olhada algumas vezes nos nossos combates. E aí eu disse, não, essa tarde aqui no Japão, eu não vou mais cair por esse adversário. E então, a questão toda é a gente aprender a cair e levantar, né, na vida. Então, por isso que os grandes empresários, e o jiu-jitsu, ele tem essa questão filosófica, junto com o judô, de nos ensinar a ser fortes e resilientes. Resiliente, tu tem que ser resiliente. Porque, às vezes, a pessoa coloca o joelho na tua barriga, às vezes ele faz os 100 quilos, que 100 quilos é colocar o corpo dele em cima do meu peito, de lado, na lateral. E ele aperta, pesa. E aí, às vezes, eu fico respirando pelo canudinho. Mas eu tenho que respirar e não posso ficar ansioso. E hoje em dia, o que mais faz com que os empresários percam o negócio é a ansiedade, né? Ansiedade da instabilidade que está o mercado. E isso faz com que a gente aprenda no jiu-jitsu a respirar, a tentar buscar alternativa em um movimento que eu aprendi. Então, dessa forma, os empresários estão vindo, né? Então, nós temos vários exemplos, então, inclusive de atores, que agora me falha, tem um ator da Globo, global, que é o Cauã Raymond. Que a mulherada adora, né? Cauã Raymond. Cauã Raymond é da mesma equipe que eu. Uhum. Ele é faixa preta, ele é 5º grau, ele é 4 graus a mais do que eu. E o Cauã
treina em São Paulo, lá na nossa matriz lá da Aliança, que é o CEO da nossa equipe, é o Fábio Gurgel. Então, se alguém algum dia quiser visitar nos Jardins, local muito muito elegante, os Jardins, tem uma academia da Aliança. Gente, eu vou falar o que tem dentro da academia. A academia tem desde banheiro de hidromassagem para quem sai do treino, tem as toalhas no seu box, tem banco aquecido, Nossa, tá? outro Para nível. o inverno, climatização é um outro nível. É um nível. E só treino empresários da XP, empresários de bancos que são renomados, né? Os bancos privados, né? E outros empresários de outras instituições maiores, né? Mas eles vão lá para aprender a isso, ter resiliência, a aprender a cair, levantar e principalmente a ser combativo, né? Porque o mercado hoje, os empresários hoje sofrem com a questão da competição e combatividade, né? Alguém que vem junto, vem do teu lado, mesmo negócio para tentar, né? São coisas que o mercado infelizmente tem, né? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Que interessante. Tu tinha me perguntado outra questão que eu ia mostrar. Sim. Então aqui é uma calça, né? Ela é uma calça que ela é reforçada, os joelhos, atrás também ela é reforçada, e isso aqui então é a calça do kimono, né? Faz parte do paletó. Ela tem um cordão na cintura para puxar, e aqui o kimono, ele é um kimono trançado, o algodão dele é trançado, é diferente, então ele é costurado de várias formas para não... Para aguentar o tranco. Para aguentar o tranco de puxar a manga, né? E puxa a manga, não rompe. E serve como armadura. Os filhos, os pequenos, meus alunos, têm todos o kimono trançado. Não tem um arranhão, não aparece com hematoma, não tem... Ajuda a proteger. E o judô e o jiu-jitsu têm lesões, mas são lesões que não são como as do futebol, né? Ou como de outras modalidades esportivas, né? Mas na fase de infância, de criança, sempre vão ter quedas, vão ter lesões. Então isso é quase normal, vão ter fraturas. Então nós estamos aqui, ó, estou colocando o kimono, ele fecha dessa forma. Tá? Sempre lado direito. Aqui vai ter uma etiqueta, normalmente nos kimonos, no judogi, vai ter uma etiqueta e vai apontar. Então eu tenho que colocar as duas pontas, e aí eu pego a faixa, né, e vou passar na cintura. Passo na cintura, ela tem um segredo, e esse segredo só se aprende quando você vai no treino. Então convido a todos a irem no meu treino para aprender esse segredo. Então a faixa, eu meço ela para ficar com as duas pontas iguais. E assim... Olha que coisa linda. Ela fica com esse nó aqui. Eu ajusto o kimono, desvio o judogi, e ela fica dessa forma. Pronto pro combate. Isso, pronto para aula, pro combate. Ela ficou justinha. Traz a mesma coisa, ó. Show. Tá? Aí vocês vão dizer, por que ele está mostrando isso? É a organização. Todos os meus alunos, todos os alunos da Aliança utilizam essa amarração. Tá? Então, essa amarração em todas as faixas. Tá? Adorei. Existe a organização até na morte. Então, quando um judoca ou um atleta de jiu-jitsu, é uma questão filosófica, falece, aqui eu mostrei para vocês que essa ponta vai para cá, né? Quando ele falece, quando ele morre, eles trocam. Ela vai para dentro e volta a outra ponta para o outro lado. A lapela do kimono vai para o lado. E a faixa daí, ela é amarrada de outra forma. Ela não é amarrada no corpo. Fecha-se ela assim, dessa forma. Faz o nó.
e faz um nó aquele que eu mostrei para vocês no início. E aí, colocado em cima do abdômen do atleta, do judoca ou do atleta de jiu-jitsu, em cima dessa forma. Então, é um pouquinho da organização do judô e do jiu-jitsu. Que interessante, até na maneira como se vestir, como, né? Tudo está conversando entre si. A gente ensina, inclusive, os pequenos a fazer uma mochilinha, quem não tem mochila, né? Mas é normal hoje do pai e a mãe mandarem o pequeno, né? Um atleta, nosso samurai lá, nosso Samurai Kids, ir para o treino com mochila, né? Então ele vai com a sua mochilinha e não precisa aprender a fazer a mochila com o kimono, com o judogi. Tu trouxe também alguns quadros pra gente. Eu trouxe um quadro do certificado da Kodokan. Esse aqui, no caso, é do Neuasa, que é as técnicas que a gente faz no solo, no chão, no tatame. Uhum. Então, o meu nome em português, bem pequenininho, e o meu nome em japonês, na lateral aqui. E aqui é um carimbo da Kodokan, que atualmente eu tenho outro certificado do kata, mas atualmente sou eu o detentor dos dois certificados aqui no Rio Grande do Sul. Tem gente que é umas curiosidades dos brasileiros, né? Não só brasileiro, mas também tinha lá uns quantos alemães, eles viravam para tirar fotografia, esqueciam, não sabiam, porque não sabiam que o carimbo teria que ser do outro lado, e os japoneses davam risada e iam lá, daí fazer virar para mudar. Uhum. Até porque não está entendendo nada, né? Esse aqui é o criador do judô. Esse aqui é o criador do judô, Jigoro Kano, quando ele era jovem. Lá em 1920, ele estava com esse tipo de kimono. Depois ele adaptou o kimono branco para o judô e para o judô, né, no caso. E daí nós, do jiu-jitsu, também aderimos. E nas Olimpíadas tem uma peculiaridade, né? Nas Olimpíadas é usado um judogi azul e um judogi branco. Então, para diferenciar os oponentes. E nós, no jiu-jitsu, nós temos kimonos pretos, kimonos azuis, kimonos brancos. Algumas academias adotam o kimono rosa para as mulheres, né? Uhum. Mas na nossa equipe, no caso, na Aliança, é azul e branco, né? Uhum. Então são os que são adotados. Às vezes o preto também. Isso que eu queria te perguntar também sobre essa questão. Muitas mães, muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez, a gente falou bastante dos benefícios e tudo mais, mas às vezes pode ser que fique um receio, como a gente falou também, da questão do se machucar, né, que pode vir, obviamente, acontecer um esporte como qualquer outro, como futebol, enfim, né? Qual o recado que tu deixaria para essas mães, pais que estão nos assistindo, levando em conta que tu também é pai, que tu também tem essa questão, não só professor lá, mas também tem dentro de casa? O que tu deixaria para essas mulheres? Vânia, sim. Mães, gostaria que vocês assistissem, né? Porque normalmente as academias têm uma aula experimental. Então, acompanhe, vá lá, olhe. Como tu já falaste, ele tem todos os benefícios que eu já, né, falei muito dos benefícios. Vai existir, às vezes, um desconforto, né? Caiu de mau jeito, mas o professor está lá para isso, né? No meu caso, eu tenho uma formação na educação física e outras formações, então essas formações me habilitam a estar sempre à frente um pouquinho para não ter essas problemáticas, né? Na minha academia tem até a caixa de primeiro socorro. Tem que ter a caixa de primeiro socorro, né? Eu sou professor de primeiro socorro na educação física da URI e socorros. Então tu domina o negócio. Socorros para academia. Então daí o que acontece? Eu tenho lá minha caixa, lá às vezes vieram com um cortezinho, sei lá, um cortezinho de casa. Sensei, olha aqui, eu não vou conseguir. Está no dedo mínimo. Não, vão lá e fazem um curativo. Eles nem fazem drama, quase. Curativo para não ter drama, não ter choro, né, na hora.
Mas o que eu digo é que tanto o judô como o jiu-jitsu, né, não que as outras artes marciais não sejam seguras, são seguras, com pessoas responsáveis, com pessoas que têm conhecimento, né, tanto técnico da arte marcial, quanto uma certa habilitação ou cursos, porque é exigido faixa preta fazer curso de primeiros socorros, né, porque principalmente as ocorrências não acontecem tanto com as crianças, acontece com os adultos. Tá? Acontece com os adultos, porque o adulto ele vem travado, né, vem com alguns dramas da vida, e aí a gente vai destravando, abrindo as portas, e aí a pessoa vai se libertando. E aí nesse momento é que acontece os acidentes, né? E a criança não, a criança ela não tem medo, mas é esse o problema. Aí a gente tem que estar travando eles para não controlando, né? Então eu peço e informo que são tanto o judô quanto o jiu-jitsu são artes marciais importantes para o crescimento, para a evolução, para disciplinar, né? E que elas também não oferecem riscos, né? Como outras modalidades esportivas. Tem os seus riscos, mas é controlado gerenciado pelo sensei que está à frente. Então, claro que tu disse, eu sou suspeito, né? Mas eu acho que um convite, né, das mães virem assistir uma aula, fazer essa aula experimental. E o que eu acho muito legal é esse espaço super respeitoso, super educado, super, né, que eles, com os colegas e tudo mais, eu acho isso muito bonito. E a gente que é mãe fica toda boba, né, de ver. E esses dias eu mostrei pro Tony também umas competições e tudo mais, e ele já disse, nossa, eu tô animado, eu queria tanto competir. E isso também gera neles essa vontade de progredir também, né? A competição, acho que eu ia falar antes, a competição é importante para crescimento. Adulto também gosta. Adulto é normal nos treinos, nos treinos de combate, né, no rola lá, você... Nessa aula foi finalizada pela tua colega. E tu vai para casa, meu, como ela me finalizou, como é que ela pegou e me deu um mata-leão pelas costas, como é que ela chegou até minhas costas. Na outra aula tu diz, não, eu não quero. Não vou perder dessa vez. É a mesma coisa com criança. Criança, ela quer progredir. Então, às vezes, acontece de o aluno se destacar com os outros, entre os outros pequenos, finalizar todo mundo na academia e ele achar que ele tá bem. E daí o professor dizer para eles, nós iremos para uma competição. E chegar na competição, o que acontece? Às vezes, isso é lá do atletismo, que eu fui atleta profissional, lá no passado. Eles nos diziam, tem um atleta de treino e o atleta de competição. O atleta de treino é um leão lá dentro da academia, né? E o atleta, daí, quando ele chega na competição, ele vira um gatinho, né? Tem uns que dizem amarela, né? Amarela lá no tatame. Nós tivemos uma situação de um aluno que ele chegou, ele congelou. E a gente gritava o nome dele, o pai dele falava o nome dele e ele não despertava. Até que o outro menino tocou nele, daí ele descongelou. E os outros pequenos viram isso. Então ficou... na academia ele sempre é muito ativo. Chegou lá, por quê? Porque o ambiente não é como controlado, né? Não são 4 paredes com um tatame daquele tamanho, que tem teus coleguinhas sentados, que o professor está ali, lá tem um árbitro desconhecido, tem algumas pessoas controlando o placar, tem um ginásio inteiro de pessoas, a mãe e o pai gritando, o técnico falando alguma coisa para ele, e eu sempre digo para os meus, ouçam só a minha voz, não olhem para mim. Eu treino isso na academia. Ouçam a minha voz e não olhem para mim. Ouçam a minha voz. E aí eles acostumam, né? Então eles não vão... E não é para olhar para ninguém mais. Não é para olhar para o pai nem para a mãe. É para olhar para quem tu está combatendo, né? E lá todo mundo quer ganhar. Então é choque de 2 pessoas que querem vencer. E é mais ou menos que nem o adulto com a vida real, com os negócios, que tu está competindo com alguém, tu quer ganhar e o outro quer ganhar. Então se repelem, né? Em algum momento vai se repelir, vai dar um choque ali, os dois, ou cai um ou fica em pé. Então, a questão toda é do adulto ser um pouquinho diferente das crianças, porque causa marcas no adulto.
a competição também. Não é só nas crianças, causa marca nos adultos. Tem adultos que têm resiliência, não, eu vou competir de novo. Tem outros que, não é para mim, o meu negócio é... E nós temos os tipos de alunos, né, adultos. É aquele que vai para receber faixa, para chegar no objetivo da faixa preta, aquele que quer seguir o sensei, não, eu quero ser que nem ele, vou treinar, vou fazer educação física, vou fazer doutorado, sei lá, e vou ser que nem ele. E vou dar aula. E tem aquele aluno lá que ele quer por qualidade de vida. Só para ir fazer os seus treinos e tá tudo qualidade certo. de vida, respirar, para fazer um exercício que ele não gosta de academia, levantar peso. E tem um aluno, aquele que é o cara competidor. Aquele que é o atleta de jiu-jitsu mesmo. O atleta de judô. Aquele que tá com a orelha raspada. E a orelha raspada, até vão dizer assim, mas ele não tem a orelha raspada. Tem um pouco, sim, ela tá meio grossinha aqui. O que acontece? Existiu o mestre Hélio Gracie que ele sempre dizia nas entrevistas, perguntavam para ele, mas o senhor não tem a orelha raspada? E os alunos pequenos perguntam, porque eles vão nas competições e olham os outros com a orelha raspada. Ah, mas como é que tu não tem a orelha raspada? A gente chama a orelha em repolho, que ela é fechada assim. Por que o senhor não tem a orelha? Porque eu sei o que faço. Né? Então o mestre Hélio Gracie, que foi que junto com o Carlos Gracie que foi o criador do jiu-jitsu. E o Hélio Gracie é que lapidou melhor o jiu-jitsu. Junto com outras famílias, a família Gracie e a família Fada foram importantes no Brasil na questão do jiu-jitsu, e elas ensinaram que a gente pode fazer as coisas controladas e certas, corretas, dentro da arte marcial. Quem está nos assistindo vai achar estranho falar tanta coisa, mas se vocês pegarem o que eu falei e buscar na internet, vai estar lá, tá? Vai estar lá. E então a questão toda da criança competidora existe muito. Meu filho é muito competitivo, ele não gosta de perder em nenhum momento. E aí a gente tem que ensinar, no jiu-jitsu a gente tem que ensinar os pequenos a perder e a ganhar. Perfeito. Porque no momento que eles crescerem, se eles não aprenderem isso, eles vão ficar egoístas, né? Egoístas, egocêntricos, e não vão conseguir ter resiliência e não vão conseguir ultrapassar algumas barreiras. E aí se fecham e aí surgem os problemas. Perfeito. Nossa, quanto aprendizado. Gente, eu nem vi a hora passar, a gente ficou falando, e eu queria muito te agradecer, professor, pelo... Chama professor ou chamo Pode me chamar sensei? Se é. Nosso sensei. Lúcio, muito obrigada por todo esse conhecimento que tu nos trouxe. Eu acredito que, eu sempre digo, se uma pessoa for impactada, influenciada, se uma mãe decidir, não, eu vou levar o meu filho, para mim já valeu. Eu sempre digo isso, que eu acredito que a gente tem esse papel de influenciar, e quando a gente pode fazer isso para o bem, eu acho que é para isso que a gente tem que usar a nossa voz. Que ótimo. É isso mesmo. Parabéns, Vani, pelo teu programa. Parabéns porque tu está trazendo algo novo para a nossa região, que é a questão de você falar para as mulheres, né? Sim. Falar para elas, e convido as mulheres a treinarem jiu-jitsu e judô por defesa pessoal. Perfeito. Defesa pessoal, é importantíssimo. Demais. Né? Provavelmente vai ficar, né, o contato da escola, vou deixar tudo embaixo do vídeo. Instagram. Treine faça uma aula experimental para vocês verem o quanto é importante. E principalmente para a mulher atual, defesa pessoal. Né? Com tudo isso que o nosso estado vive em relação à questão da mulher, né? Eu não gosto nem muito de falar porque me deixa triste, porque nós homens teríamos que proteger, nós deveríamos ser que nem os japoneses, que os japoneses, para eles, para o homem japonês, a importância é a família. A família. Desde o passado, eles doavam as suas vidas em prol da família. Não era só em prol do império. E hoje continuam. Trabalham 3 turnos para proteger a família. Porque é isso que é ser homem. Né? Não é bater, não é xingar, não é tratar mal. E convido a todas a fazerem aulas de judô e jiu-jitsu como defesa pessoal. Perfeito, muito obrigada. Eu Obrigada agradeço. mesmo. Obrigado. Vou deixar tudo aqui embaixo do vídeo para vocês também acessar o Insta do Lúcio, também
a escola, então Isso. reforço esse convite para vocês. Eu ainda tô meio capenga, né? Tô no início, não aprendi nem a amarrar minha faixa, agora gravei o vídeo, vou dar uma treinada, vou ter que aprender pelo menos a amarrar a faixa Isso, até para amarra. dar o exemplo, né? Isso. Muito obrigada Um abraço no teu novamente. pequeno e que ele siga no caminho. Amém, né? É o que todas nós mães queremos, que eles... Enfim, sempre o melhor caminho, né? Muito obrigada. Arigato gozaimasu. Arigato Gozaimasu. gozaimasu. Gurias, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse papo. Também, se você tem alguma mãe aí, né, que tem os seus filhos menores, já envie esse vídeo para dar essa sugestão. Eu sempre digo que às vezes a gente enviar uma ideia, dar uma sugestão positiva, assim, também é algo muito importante. Então, eu queria muito te agradecer pela tua companhia. Como eu disse, todas as informações aqui do nosso professor, do Lúcio, eu vou deixar embaixo aqui do nosso vídeo do Pod Organiza dessa semana. E também, claro, deixar um agradecimento especial à Imperatriz Stock Lar, que sempre está nos apoiando aqui no Pod Organiza. O supermercado Bertolete também, toda quinta a gente está junto lá no mercado, levando informação, produto bom, lançamentos. E a Esquina Bom também, sempre lembrando que esses momentos de lazer fazem parte, né, de momentos que a gente vai levar para a vida toda. Então, um grande abraço para você e nos encontramos, é claro, como toda quarta-feira, na próxima quarta-feira que vem. Um grande beijo.